Perelandra, o segundo livro da trilogia cósmica de C.S. Lewis, e hoje, no episódio 6 de 99 livros, iremos falar um pouquinho sobre ele. E como vocês lembram no episódio 1 deste quadro, onde nós fizemos a resenha de Além do Planeta Silencioso, que é o primeiro livro da trilogia cósmica, nós vimos que a trilogia cósmica é um conjunto de livros de ficção científica, onde C.S. Lewis utilizava não apenas para contar histórias de ficção científica e aventura, mas também histórias que transmitissem a moral cristã. Do mesmo jeito que a gente tem nas Crônicas de Nárnia uma história maravilhosa com uma moral cristã, a gente também tem aqui histórias muito boas com essa moral cristã de fundo. Eu tô falando bastante moral cristã porque, enquanto no primeiro livro a gente tem algumas referências bíblicas, né, algumas referências a coisas que Jesus falou, ou que está em algum salmo, coisa do tipo, ou até mesmo em algumas cartas, né? Enquanto nesse primeiro livro nós temos apenas umas referências sutis, no segundo livro C.S. Lewis pega essa sutileza toda e joga pela janela, porque as coisas que tem em Perelandra são uma clara referência. É tipo, tem momentos em que a história inteira gira em torno de alguma passagem bíblica. Então não é mais uma referência sutil ou coisa do tipo. É realmente uma coisa bem forte e que acaba impactando bastante alguns momentos dessa narrativa, galera. Mas antes de falarmos da história em si do livro, vale contar uma pequena curiosidade que era para ter contado na primeira resenha, né, do primeiro livro, só que eu me esqueci. Que no caso, né, essa trilogia cósmica, ela surgiu como uma aposta entre Lewis e Tolkien, né, o autor aqui de O Senhor dos Anéis. Que para quem não sabe, os dois eram amigos. E no belo dia eles resolveram fazer uma aposta onde cada um teria que criar uma história de ficção científica. No caso, Tolkien teria de criar uma história de viagem no tempo e o Lewis teria de criar uma história de viagem espacial. O Tolkien acabou não completando a história dele de viagem no tempo. Eu não sei se ele chegou a começar, não finalizou, ou ele nem chegou a começar direito, até porque ele realmente era muito ocupado, né? Ele escrevia livros, né, um tanto quanto pequenininhos, então realmente acho que não tinha muito tempo para isso. Mas o Lewis foi lá e escreveu Além do Planeta Silencioso, né, que é uma história de viagem espacial. Não se contentando de escrever um livro, que era a aposta, ele foi lá e escreveu 3. E se eu não me engano, ele também estava preparando um 4, só que eu já não tenho muita certeza. Mas temos aqui 3 livros finalizados dessa viagem espacial. Com o segundo deles, galera, sendo Perelandra, o objeto de resenha do vídeo de hoje, que foi publicado originalmente em 1943, no meio aí da Segunda Guerra Mundial. E eu tô falando isso porque entender o período em que um livro foi escrito é extremamente importante para compreender melhor algumas passagens, né, alguns assuntos que ele aborda. Que no caso, né, na década de 40, o mundo estava envolto numa atmosfera extremamente pesada, tristeza, desânimo, medo. E muitas vezes, né, se não todo dia, as pessoas, né, tinham muito medo, tinham muito receio que sofressem algum ataque, que caísse alguma bomba do céu ou coisa do tipo. E esse medo que as pessoas sentiam no dia a dia é retratado no livro por alguns dos personagens e também alguns dos diálogos, né? Não é um livro que foca na guerra que está acontecendo, é meio que uma coisa que está rolando de plano de fundo, mas você vê, né, que os personagens eles têm alguns medos e algumas falas que seriam da época. Que lendo hoje, sem dar a devida atenção, passa despercebido, mas para quem leu na época eu acho que era uma coisa que realmente tinha como se identificar, porque aquilo que você estava lendo tornava a leitura muito mais real, porque é de fato aquilo que você estava sentindo. E essa é uma coisa que eu acho que é interessante de ressaltar. Então temos aqui, né, um livro que foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, mas sempre trazendo uma mensagem positiva, uma mensagem de nos tornarmos pessoas melhores. E tudo isso está embutido na sua história. E no caso, qual que é a história de Perelandra? Basicamente eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler de Além do Planeta Silencioso, porque como esse livro é uma sequência direta do anterior, eu preciso contar um pouquinho o que acontece. Basicamente, né, vou excluir todas as partes que não são necessárias para a explicação, mas basicamente nós somos no primeiro livro apresentado a um professor e doutor conhecido como Dr. Ransom, que é filólogo, ou seja, quem estuda as línguas e tals, e num belo dia ele acaba sendo sequestrado e levado numa viagem espacial onde o pessoal viaja até Marte, também conhecido como Malacandra. E aí nessa viagem ele conhece diversos personagens, diversos lugares novos, também aprende uma penca de coisa que ajudam a elevar a sua alma. E aí depois do desenrolar da história, o Dr. Ransom volta para a Terra
e aparentemente esse seria o final, só que ele dá a entender que, embora seja o final da primeira história, tem muito mais por vir. E é esse muito mais por vir que dá início aqui ao Perelandra, galera. Porque a história do segundo livro começa com um amigo do Dr. Ransom, que é um amigo muito especial, pelo nome vocês vão saber quem é. Não vou falar para não tirar a surpresa, né, mas tem aqui no livro. Esse amigo, ele foi convidado pelo Dr. Ransom a fazer uma visita. E aí ele começa a caminhar, né, pega o trem e começa a caminhar em direção à casa dele. Porém, enquanto ele está nessa caminhada, ele sente uma força invisível, né, como se algo ou alguém não quisesse que ele fosse até o seu amigo, pois tinham coisas importantes para acontecer. Então ele vai andando sempre, sabe, como se estivesse meio sendo puxado para trás, com o pensamento de que não vai conseguir, de que vai estar tudo errado, que coisas ruins vão acontecer. Que é muito interessante porque são coisas que acontecem o tempo inteiro na nossa vida, e achei legal a forma como ele retratou isso. Então esse amigo, ele passa por todas essas dificuldades, e quando ele chega à casa do Dr. Ransom, ele vê que está tudo apagado, que não tem ninguém lá. Mas quando ele adentra, ele se depara com uma coisa bem esquisita, de um material curioso, de uma forma mais curiosa ainda, que está disposta no chão. E aí, passado um tempo, o Dr. Ransom chega e eles começam a conversar. E ele explica, né, que agora meio que chegou a hora do ser humano finalmente ter a batalha contra o mal. Só que não é apenas a batalha na mente e no coração, né, que a gente tem essas batalhas diárias, mas de fato uma batalha possivelmente física. Aí um amigo acha que isso é um absurdo, que não tem como você lutar contra o mal fisicamente, mas o Ransom fica, não, é isso, e agora vou te pedir um pequeno favor, você tem que me mandar para Vênus, também conhecido como Perelandra, né, que é o nome do segundo livro. E aí o amigo fica tipo, o quê? Mas aí basicamente o amigo ajuda, né, no que pode para enviar ele para Vênus, e aí de fato começa toda a história, toda a aventura de Dr. Ransom neste novo planeta. E essa aventura, galera, eu serei bem transparente, porque eu não procuro esconder nada, falar que é legal para vocês comprarem, nada do tipo, eu procuro sempre dar a minha opinião real. E no caso, eu curti bastante a aventura do segundo livro, mas não tanto quanto a do primeiro. Eu achei que no primeiro livro, né, Além do Planeta Silencioso, tem um senso mais de exploração e descoberta, sabe? Tanto com as criaturas do mundo, como o local, né, do mundo em si, a fauna e a flora, que foi uma coisa que eu comentei e elogiei bastante na resenha do primeiro livro. E, embora esses aspectos, né, de exploração e descoberta tenham em Perelandra, eu acho que eles ficaram meio que de segundo plano, sabe? Eles têm um momento que eles brilham, mas depois eles são meio que completamente deixados de lado. Então, de Perelandra, eu adorei o início e o fim. Realmente, o fim eu achei muito da hora. É uma coisa que até que lembra um pouco o final das Crônicas de Nárnia. É claro, não é o final das Crônicas de Nárnia, mas é uma coisa que tem uma certa semelhança. Mas uma parte do meio, né, uma parte do desenrolar dessa história, eu acabei não curtindo muito. Principalmente a forma como Lewis lidou com um problema que o Dr. Ransom tinha. Ele tinha um problema que estava incomodando muito ele, e aí o Lewis escreveu, né, uma forma como esse problema foi resolvido que eu particularmente não curti muito. Mas lembrando, essa é a minha opinião, não deixe de ler o livro somente porque eu disse que eu não gostei. Se você gosta, vai lá e lê. Mas basicamente, né, como eu disse, eu gostei muito do começo e do fim, mas não curti muito desenrolar. E aqui, uma coisa que eu acho importantíssimo de falar é o que eu comentei no início do vídeo, né? Que enquanto no primeiro livro tem algumas referências sutis à Bíblia, aqui nesse segundo livro, basicamente a história inteira gira em torno das passagens bíblicas. E eu acho que é muito importante falar isso porque, embora eu curta bastante livros que fazem essas referências, eu sei que tem pessoas que não curtem muito. Então, se você leu o primeiro livro e já achou que aquilo era o seu limite de referências, esse segundo livro aqui talvez não seja pra você. Mas se você adora, então é pra você. Porém, galera, uma outra crítica que eu tenho que fazer, que eu tenho duas críticas, né? No caso, a primeira é a forma como um dos problemas do personagem foi resolvido, e a segunda é que, como eu disse, eu adoro quando o livro tem referências bíblicas, mas no caso de Perelandra, eu acho que ficou pesado demais. Não que isso tenha, de algum modo, feito a história ruim. Não, a história é muito boa, e eu entendo porque tem todas essas referências aqui, porque elas realmente são necessárias.
a compreensão e o desenrolar de toda a trama. Então eu entendo porque que elas estão aqui. Mas eu acho que muitas vezes elas acabaram ocupando espaço demais, sabe? Então, enquanto Além do Planeta Silencioso tinha mais um lance de exploração e descoberta, eu acho que muita dessa exploração e descoberta desse espaço aqui foi tomado por essas referências. Então, eu mesmo que curto, achei que tinha ficado um pouco pesado. Então, por isso eu acho importante de falar, até para quem não curte muito, ver se realmente vale a pena ou não. Mas, de qualquer maneira, foi uma história que eu gostei bastante e que traz uma mensagem muito bonita, galera, e também muito importante. Eu não vou falar qual mensagem que é, senão vai tirar toda a graça da leitura. Mas, como eu disse, a história tem um pouquinho dos seus altos e baixos, mas a mensagem que ela passa é bonita e também é uma história bem interessante. E no caso, vamos agora para as informações técnicas. No caso, eu li nessa versão aqui, que é o volume único da trilogia cósmica, publicada pela editora Thomas Nelson Brasil. E passou uma moto correndo aqui, eu acho que saiu o áudio do vídeo. Publicado pela Thomas Nelson Brasil, que é o volume único que contém os 3 livros da trilogia. E ela tem aqui, eu anotei, ao todo 784 páginas, é um livro bem grandinho, mas o segundo livro em questão, Perelandra, ocupa 209 páginas. Então tem quase 800 páginas aqui, mas o segundo livro ocupa 209. Então é uma leitura relativamente tranquila, né? Vocês podem ver que, não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem umas divisões aqui, ó. Essa aqui é onde termina o primeiro livro e essa aqui é onde termina o segundo. São umas linhas mais escuras, né? São as páginas dividindo. E esse volume aqui, galera, ele tem capa brochura e teve a tradução feita por... Vamos ler aqui para não falar errado. Tradução feita por Carlos Caldas, para quem tiver interesse aí. E ele tem um preço cheio, galera, de R$ 129,90. Então é um preço um pouco carinho, né? A gente pensa, caramba, 130 pila... Mas se você lembrar que aqui tem 3 livros, a coisa fica um pouco mais suave, né? Porque sai em torno de R$ 43 por livro. Mas ainda assim você vive encontrando ele em promoção na Amazon. Eu mesmo peguei uma promoção por R$ 55. Fiquei muito feliz, então R$ 55 isso aqui foi uma pichincha absurda. E para quem quiser ver, né, a página como ela é, eu vou procurar abrir uma página logo de início aqui. Só para dar uma olhada para quem tem dúvida do tamanho da letra e tal. É assim, a página é amarelada e a letra é um pouquinho pequena, né? Não é minúscula, mas podia ser um pouquinho maior. Convenhamos. E no caso, galera, se você preferir ler pelas versões individuais, né, não quiser o volume único, você de fato encontra os 3 livros da trilogia separadinhos, mas além de ser mais caro, né, comprar livro por livro, também é um pouco mais difícil, galera. No caso, a primeira edição, né, que é Além do Planeta Silencioso, é muito difícil de encontrar, tanto na internet quanto em lojas físicas. Mas se você preferir os volumes individuais, você pode fazer isso numa boa. E agora, galera, após Além do Planeta Silencioso e Perelandra, nós temos o último livro da trilogia cósmica, que se chama Aquela Fortaleza Medonha. Então, se tiver interesse em comprar a trilogia cósmica ou qualquer outro livro, lembrando, sempre temos o link de afiliado da Amazon na descrição e no comentário fixado, que comprando por esses links vocês ajudam o canal sem nenhum custo adicional e ajuda demais a gente. Então, muito obrigado a todos vocês que utilizam o link. E é isso aí. Até a próxima resenha. Fui!